O que é empreendedorismo social? O empreendedorismo social ele não visa o lucro e essa é a grande diferença aí das outras empresas. Porque quando a gente abre uma empresa, abre um negócio, o que a gente está pensando? A gente está pensando no lucro daquela empresa. Já o empreendedorismo social, ele não é isso, ele não está buscando lucro, mas ele está buscando a resolução de um problema, promover a qualidade de vida de determinadas pessoas que estão num determinado lugar, passando por uma situação difícil, por exemplo. Às vezes, por exemplo, eu já estive no sertão, né, do Piauí, e lá tem um problema sério com água. Então eu já vi que existem meios aí de primeiro dessalinizar a água e levar para esses lugares. Isso é uma inovação, isso é uma coisa bem bacana. E também tem os poços, que a gente pode perfurar os poços e extrair água do fundo da terra. Então pode existir aí uma empresa focada em empreendedorismo social buscando soluções em como levar água para o sertão do Piauí. Por exemplo, esse pode ser um foco interessante do empreendedorismo social, desse segmento, dessa empresa, por exemplo. Olá, esse é o podcast Carreira em Foco, um espaço dedicado a explorar o mundo profissional e desvendar os segredos para alcançar o sucesso em sua trajetória profissional. Venha conosco nessa jornada. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Carreira em Foco. E como sempre aqui no podcast, a gente faz questão de trazer pessoas que possam aí trazer insights para a gente, trazer, né, a experiência, opiniões, e hoje não poderia ser diferente, e eu tenho uma presença aqui ilustre. Estava conversando com ela antes da gente começar a gravar aqui, já falei para ela que eu estou apaixonado pela história dela, por tudo que ela construiu, de onde ela começou. A gente tem bastante coisa em comum, ela também é da área de tecnologia. Converso hoje com a Rosane Luciane Chene, é isso? Rosane? É isso. Rosane, seja bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer tê-la aqui e eu acho que o nosso papo de hoje vai ser muito bacana. Obrigada pela oportunidade, Fabrício. Estou muito animada para poder compartilhar aí com vocês um pouco dessa história de como a tecnologia e a área social pode andar em conjunto. Você falou da área social, né? Você fundou uma ONG, né? E aí, antes da gente falar da ONG, de toda a trajetória, da história, dos impactos da ONG, eu queria saber, queria que você voltasse lá no começo da sua trajetória, de como você começou, né? A gente brincou aqui no começo da área de tecnologia, como tudo começou, Rosane? Como a Rosane iniciou a carreira dela? Bom, eu iniciei minha carreira de tecnologia já há bastante tempo. Quando eu estava começando a microinformática, eu fui fazer processamento de dados, isso era 1984. Quando eu comecei aí, 84 para 85, era de processamento de dados. A tecnologia nem tinha chegado direito, né? Nem tinha chegado direito. É quase que um dinossauro. A gente não era a era do celular nem da internet ainda. Os computadores eram gigantes, a forma de processamento. Era grandes CPMs, mas estava iniciando a microinformática. E isso que foi muito importante para mim, porque eu era, primeiro, uma jovem mulher, né, na área de tecnologia. Eu me apaixonei pela maneira como a lógica podia, por essa descoberta de poder conversar com o computador. Eu nunca tinha imaginado aquilo, eu falei, nossa, isso é incrível, né? E me engajei nessa missão. E como eu estava
tudo isso era muito novo para todo mundo. Eu tive muitas oportunidades na área de tecnologia e com 24 anos eu iniciei uma carreira dentro de uma empresa que hoje é a maior empresa de tecnologia da América Latina, que é a TOTUS, e fui uma das primeiras programadoras na minha área, a primeira programadora mulher na área de tecnologia. Então, eu consegui ir abrindo essas portas e aprendendo muito como navegar e como transformar a tecnologia em algo disruptivo mesmo, de poder servir as pessoas, de ter essa conexão com o usuário. Então, isso foi sempre me trazendo muitos benefícios. Foi assim que eu travei nessa carreira aí. E você comentou, né, uma jovem mulher na área de programação. Quando eu entrei na área de informática, ainda a predominância era mais masculina, né? Então, assim, a minha pergunta é, você acha que você sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher na área de informática? Muitos imagino. Preconceitos que naquela época, esse assunto a gente nem trazia pauta, porque a gente queria estar ali, né, sobreviver Fazia vista grossa, selva, né? Não tinha hoje todas as pautas que hoje em 2024 a gente tem, mas sofria muito, né? Em alguns momentos eu tinha que quase me tornar um homem para poder sobreviver ali. E tinha muitos preconceitos também, porque primeiro que eu era jovem, muito jovem, 20 e poucos anos, e mulher. Então, quando eu chegava em algum cliente para fazer um levantamento, para me apresentar como gerente de projetos, muitas vezes teve cliente que falava assim, não, mas cadê quem vai chegar depois de você? Né? E todos os dias a gente tinha que provar que a gente era capaz, que a gente estava ali com competência, que a gente entregava um bom trabalho. Eu vejo hoje a área de tecnologia, eu vejo muito mais mulheres, mas ainda é uma área ainda dominada por homens, principalmente a área de desenvolvimento de software. Geralmente na área de atendimento a cliente, de suporte, a gente vê uma área mais feminina, mas no desenvolvimento ainda tem muitos tabus para serem quebrados. No meu caso, que eu terminei, né, essa fase como uma executiva, né, na direção de tecnologia, a gente teve que quebrar muita pedra para chegar lá, com certeza. Eu imagino. Eu acho que por mais que o mundo evoluiu, por mais que a gente melhorou bastante os nossos conceitos, a gente quebrou paradigmas. Hoje, como você comentou, né? Hoje se fala mais, né? Antigamente, muita coisa a gente tinha que guardar, muita coisa a gente tinha que fingir que não existia, né? Hoje não. Hoje a gente tem a liberdade de falar, não, peraí, preconceito isso, que machismo, né? Você falar mulher também pode fazer qualquer coisa que um homem faz, né? E pode falar, desculpa. Não, desculpa. Pode terminar. Não, e é isso. E aí eu ia perguntar, né? Que você, após 28 anos de carreira na área de tecnologia, você resolveu fazer uma transição para o terceiro setor e fundar o projeto Amigos da Comunidade. É isso? Conta um pouquinho para a gente. Começou um pouco antes dessa história. Então, a área de tecnologia, ela foi fundamental assim, para mim. Enquanto profissional de tecnologia, nos meus 34 anos, eu quis fazer mais. Assim, eu acho que essa experiência que eu tinha com o cliente, de ouvir o que o cliente queria para eu poder fazer o software, porque eu trabalhei muito tempo na área que a gente chamava de fábrica de software, onde eu desenvolvia pacotes mesmo para o cliente, por encomenda, me fez começar a ir atrás de outros sonhos que eu tinha. Um deles era ser voluntária, né? Trabalhar, fazer uma ação voluntária. E que era um sonho desde criança, que eu sempre me indignei muito por ter crianças morando na rua. Eu falo, mas por quê? Por que precisa disso, né? Por que a gente não pode ter uma casa, um espaço? Então, eu sempre, enquanto criança, falava que quando eu crescesse, eu ia fazer alguma coisa para que isso não mais acontecesse
no nosso país. E aí eu achei que estava na hora de eu começar. E, por incrível que pareça, eu comecei voluntariado paralelo, trabalhar com crianças e com jovens. E foi aí que apareceu o PAC, que na verdade começou com uma ação voluntária de um grupo de voluntários, que eram pessoas que trabalhavam comigo na área de tecnologia, e aos sábados a gente ia visitar os antigos orfanatos, né, as casas de acolhimento. Era simples assim, era esse o meu propósito. Só que aquilo foi me apaixonando, assim, e eu consegui ver o quanto que uma pequena ação que a gente fazia, uma pequena atitude de brincar com uma criança, ou levar um conhecimento para um jovem, incentivar esse jovem a estudar, sentar para conversar, mudava o mundo, mudava a vida dessas pessoas. E eu achei tão incrível quanto quando eu descobri que eu podia conversar com o computador. Que eu podia dar uma instrução e ele executava. Eu falei, cara, é uma coisa muito simples, é uma linha de código que faz isso acontecer. E é uma palavra para uma criança, é uma atitude simples para uma criança ou para um jovem que faz isso acontecer, faz essa mágica acontecer. E eu fui engajando muitos voluntários a seguirem nessa missão. E aí o PAC, que começou com 5 voluntários visitando um abrigo, em 4 anos, a gente era um grupo de voluntários de 3 anos, um grupo de voluntários de mais de 200 voluntários que faziam uma ação social. Até que chegou o dia... O bem contamina, né? O bem tem uma coisa muito bonita que ele contamina. Exatamente. E também ensina, né? Eu acho que eu falo, as pessoas falam, que legal, como a gente pode fazer, ajudar tantas pessoas. Eu falo, a gente é muito mais ajudado, né? Porque se eu olhar hoje a Rosane e tudo aquilo que ela foi como profissional da área de tecnologia, como pessoa, ser humano, amiga, mãe, enfim, filha, companheira, ela é uma pessoa muito melhor. Eu aprendi como profissional de tecnologia, eu fui uma desenvolvedora de software muito melhor, porque eu aprendi a ouvir o cliente, né? E quem me ensinou, eu gosto bastante de contar essa história, quem me ensinou isso foi uma criança de 9 anos, que me ensinou que para desenvolver software eu tinha que primeiro ouvir o que o cliente, o que o usuário de fato queria. E foi numa experiência que eu cheguei nesse abrigo, nas primeiras visitas, e eu organizava um café. E eu levei um café que eu achei que eu estava arrasando. Comprei o melhor café, fizemos lá uma vaquinha com os voluntários, compramos o melhor café que você pode imaginar, que era pão de queijo, presunto, peito de peru, enfim. Coloquei aquela mesa e chamei as crianças para tomar um café. Aí falei, vamos tomar um café, tá super gostoso. Aí chegou essa menininha e falou assim para mim, tia, mas você não trouxe mortadela? Aí eu falei assim para ela, não, eu trouxe peito de peru com queijo, mussarela, uma delícia. Aí ela olhou bem e falou, mas a gente gosta de mortadela. E aí eu uso sempre esse case, que eu falei, até para você fazer uma simples ação voluntária, você precisa ouvir o seu cliente, você precisa entender o que o seu cliente quer, o que ele está esperando de você. Imagina para desenvolver software. Então, e para fazer aquilo que o usuário de fato precisa. Então, eu aprendi muito e trouxe muito desses ensinamentos para a minha carreira profissional como tecnologia, o que me fez ser uma executiva reconhecida aí nessa área, e eu agradeço muito por isso. Há 7 anos atrás, a serem completados no meio desse ano, que eu fiz uma transição de carreira, porque o PAC foi crescendo como organização. Nós deixamos de ser um grupo de voluntários e passamos a ser uma organização de fato. Para quê? Isso há 17 anos atrás. Porque a gente encontrou muita coisa legal nas organizações que nós éramos voluntários, mas também muitas coisas que a gente acreditava que a gente podia melhorar com a nossa expertise. Faltava transparência, faltava visão de futuro, faltava gestão,
Isso às vezes incomodava e trazia alguns problemas que a gente não queria se deparar com eles. E para não desistir, a gente resolveu abrir a nossa própria organização. Fundamos a nossa casa de acolhimento à criança 17 anos atrás. Esse negócio foi crescendo, né? A gente trabalhava voluntariamente, né? Ajudando na gestão à distância. E há 7 anos atrás, nós já éramos uma equipe de 60 pessoas. E os meus companheiros que me ajudaram a fundar o PAC na época, falaram para mim, me chamaram, assim como eu chamei quando eu tive a ideia de formar a casa. Falaram, olha, é o seguinte, a gente cresceu muito. Se a gente não tomar conta disso de perto, a gente daqui a pouco vai ter os mesmos problemas que a gente criticou lá no passado, de falta de gestão, de transparência. Um de nós tem que ir lá para dentro. E como foi você que inventou essa história... Nada mais justo. Nada mais justo do que ser você, senão a gente vai acabar tendo que desistir disso. E aí chegou essa decisão, né, de eu viver esse propósito mesmo na prática. Já adianto, Fabrício, que não foi uma decisão simples, nem é um mundo romântico. Foi uma decisão muito dolorida, porque eram 2 paixões, né? Só que uma paixão, ela era que me sustentava, né? Então, a área de tecnologia é uma área onde eu era super bem remunerada, eu tinha uma rede muito grande de relacionamentos, network, era uma executiva, e eu abrir mão disso mexeu bastante com, além de eu ter que fazer um plano financeiro, né, de como é que eu vou continuar me sustentando, enfim, abrir mão de muitas coisas, não só financeiras, mas também de ego, eu diria, de ego. Porque quando eu decidi há 7 anos atrás... Você acaba tendo que abrir mão, né? E quando eu tomei essa decisão e vim viver como fundadora e CEO de uma organização social, quando eu dizia isso para as pessoas, eu falava, todo mundo me procurava, falava, não, Rosane, o que aconteceu? Falou que você não está... Você tá fora do mercado? Eu falava, não, eu estou trabalhando. Você está vivendo um ano sabático? Eu não, eu estou trabalhando. Eu estou dirigindo um PAC, né, a ONG, eu estou lá na direção. Ah, tá. Não, tudo bem, mas quando é que você vai voltar a trabalhar? Então, as pessoas não enxergam, né, não enxergam a importância, né, não enxergam o uma papel, carreira dentro do terceiro setor, né? O terceiro setor, eu acho que a gente precisa cada vez mais falar sobre isso. O terceiro setor é uma empresa, né? Hoje o PAC eu administro uma empresa com 110 funcionários e um orçamento anual aí de quase 7 milhões para a gente manter os projetos vivos, né, em funcionamento. É só conhecendo mesmo para saber a grandiosidade do negócio, né? Isso, a diferença é que nós influencia. não visamos lucro, né? Uma empresa que gera uma receita para ter lucro, mas a gente precisa gerar receita para sustentar o projeto e gerar um impacto, né? Nós temos como os nossos clientes são a sociedade, tanto a sociedade como um todo, né? Nosso objetivo Sim. é que o nosso país, o ambiente, a vida, nossa vida como comunidade seja uma vida melhor para nós, para você, para mim e para as pessoas que precisam que a gente crie oportunidade. Então, cada vez mais a gente precisa trazer isso, né? Então, E você comentou em relação ao pessoal comentar, você não vai voltar, tal. E quais foram os seus maiores desafios, né, que você enfrentou ao deixar a posição de alto escalão na tecnologia, que você, né, você trabalhava, né, com gestão, tinha um cargo de executiva, para enfrentar integralmente o terceiro setor? Acho que o meu maior desafio no primeiro ano, assim, com certeza foi administrar esse ego, assim, de ter certeza que eu tinha tomado a decisão certa
e de mostrar para as pessoas. Eu vivi um momento assim de muita decisão, assim, eu tinha que provar para as pessoas que sim, o terceiro setor precisa de bons gestores e a importância do terceiro setor como ferramenta de solução para os problemas da sua empresa, né, das empresas como um todo, assim. Então, acho que esse foi o principal desafio. Outra coisa que eu já tinha aprendido, mas viver aqui dentro é diferente, porque eu trouxe a expertise e a visão de pensar rápido, de perceber um problema para dentro da favela, só que eu não tinha o orçamento para resolver o problema, né? Como a gente muitas vezes tem na empresa, a gente já tem um budget, a gente tem um orçamento anual, tudo muito claro. E dentro da comunidade, se eu der uma volta agora aqui na favela, e eu estou aqui todos os dias, se eu der uma volta agora, eu vou encontrar 2 novos problemas que a gente nunca tinha se deparado, se eu sair nos becos e nas vielas. E quando a gente trabalha aqui dentro, quando a gente se depara com um problema, pelo menos para mim, eu passo a fazer parte desse problema. Porque eu tive a oportunidade de ter outras vivências que eu sei o que eu posso fazer para solucionar aquele problema, para ajudar aquele problema, no mínimo para mitigar esse problema. Só que aí a gente precisa ir, e tudo aqui de onde a gente vai tirar dinheiro. Então, daí, eu acho que o outro grande desafio é eu convencer, eu vender, né? É um outro papel que eu tenho de vendedora. Eu preciso vender para você que não vive aqui dentro da comunidade, que muitas vezes está ainda numa bolha, que acha que isso não é um problema seu, né? Não tem nada a ver com você, né? É um problema que está muito distante. A importância de você se conscientizar, seja você pessoa física ou jurídica, né? E investir na solução desse problema, seja numa sala de aula, num projeto educacional, tirando as crianças da rua para que amanhã elas não sejam os assaltantes aí que a gente encontra nas esquinas, enfim. Então, essa com certeza foi e é até hoje o maior desafio, assim, a gente trazer isso à consciência, né? Eu costumo dizer que a última pesquisa que saiu aí do IBGE diz que a cada 10 novas crianças que nascem no nosso país, 7 são da classe D e E. Então, isso para mim diz muito, assim, né? Porque isso passa a ser um problema de todo mundo. Porque se a gente não fizer nada, amanhã nós estaremos num futuro muito pobre, comparado com os países africanos aí que vivem muito na miséria. E o que isso me afeta se eu continuar vivendo nesse país? Violência nas ruas, injustiça, saúde pública. Então, e é isso. Como é que vai ser meus filhos, meus netos? Que mundo que eles vão viver? Clientes, se eu tenho uma empresa, será que eu vou ter os clientes com foco na empresa que eu tenho hoje? Será que eu vou ter mão de obra para contratar, sendo que o quadro futuro é assim, tão triste? Então, a gente precisa olhar para essa classe social das pessoas que estão mais vulneráveis, que têm menos oportunidade, e investir nela. E isso não é um problema só do governo, né, das políticas públicas. Mesmo porque a gente consegue fazer políticas públicas eficientes quando a gente está dentro das comunidades, dentro desses centros vulneráveis. E aí a importância das organizações sociais, né, que atuam dentro desses polos, servindo aí de braço, tanto para o governo quanto para a sociedade como um todo, né? Eu percebo, enquanto você estava falando, eu estava refletindo, né? Eu acredito que o ser humano ele está em constante evolução. E aí eu acredito que tem mudado um pouco a visão das pessoas em querer ajudar outras pessoas. Você falou, né? A gente vive dentro de uma bolha. A gente acha que porque a gente tem o nosso carro, a gente tem a nossa casa, a gente tem café da manhã, almoço e janta, todo mundo tem. E a realidade é muito longe disso, né? E aí eu percebo que aos poucos as pessoas estão se conscientizando
com pequenas coisas. Eu, por exemplo, conheço grupos que faz a sopa do final da tarde, que no sábado faz o trabalho voluntário de levar uma conversa na comunidade, de levar um cobertor, uma roupa. Então eu percebo que assim, as coisas devagar, mas aos poucos as coisas têm se transformado, né? E aí, assim, eu imagino o tanto de desafio que a sua ONG, não só, né, o PAC, mas todas as outras passam, né? Por dificuldades até de como destinar, de como arrecadar a verba, enfim. Eu acho, Fabrício, a minha experiência, pelo menos aqui, eu concordo com você, eu acho que o povo brasileiro, ele é muito caridoso, né? Eu acho que a gente pratica muita caridade, né? Mas para a gente virar essa chave, a gente precisa de investimento social mesmo. Então, assim, eles têm que andar meio que juntos, eles não podem ser discrepantes, né? Eu não posso só fazer a caridade, eu preciso, de fato, criar oportunidades e fazer um investimento para que essa pessoa amanhã não precise da sopa, né? Então, a gente tem que andar com isso junto, mas enquanto ela não tem a sopa, eu tenho que criar a sopa e a oportunidade para ela não precisar mais da sopa. Eu acho que o nosso país, na pandemia, ele mostrou a sua força, inclusive profissionalmente para as organizações sociais. Foi um momento muito positivo, acho que ficou mais claro para as pessoas, para a sociedade, a importância e a função de uma organização social, porque quando todo mundo estava trancado dentro de casa, eram as organizações, eram as ONGs que estavam abertas na rua, acolhendo e fazendo o seu trabalho, né? A gente não fechou as portas, assim como os hospitais, a gente também era uma necessidade pública. Então, acho que isso trouxe esse olhar mais positivo para o Brasil como um todo, mas eu ainda acho que a gente ainda é movido muito a desgraças, né? A gente ainda tem muito esse conceito, né? A gente tem um exemplo do Rio Grande do Sul, né? Exatamente, exemplo recente do Rio Grande do Sul. Então, assim, meu trabalho, né, é para que pós-desgraça, e desgraça com certeza, assim como numa empresa, a gente monta uma sala de guerra, né? War room, né? Monta uma sala de guerra, vamos resolver aquele problema que aconteceu uma catástrofe aqui nesse cliente. Super também acontece na sociedade. Então, a sala de guerra para o Rio Grande do Sul, ela foi fundamental. Mas agora não adianta a gente sair todo mundo de cena, senão amanhã nós teremos outras salas de guerra. Então, o meu trabalho é que todo mundo que conseguiu fazer um esforço, e tenho certeza que cada um fez um esforço dentro das suas possibilidades de doar um alimento, de doar uma roupa, de doar um dinheiro, enfim, de uma empresa doar um budget maior, cada um com as suas possibilidades, que elas fizessem disso uma ação recorrente, né? Aí sim a gente estaria virando o jogo e eu poderia dizer que a gente de fato está melhorando, sabe? Porque eu ainda vejo que quando a desgraça sai de cena, a gente as ações ficam meio que abandonadas, né? E aí a gente tem que começar tudo de novo, né? A contar para as pessoas os problemas que existem, né? O PAC fica aqui na região de Pirituba, né? A gente está a 15 quilômetros da Avenida Paulista, do grande centro de São Paulo. E eu tenho pessoas aqui que passam fome literalmente. Tenho pessoas aqui que não sabem o que é uma certidão de nascimento, um RG, né? Sem contar os gravíssimos problemas de educação, de gaps escolares, de falta de espaço para que um jovem possa fazer um curso. Aí o pessoal costuma dizer assim, mas tem tanta coisa online, acho que ele está com preguiça. Não, ele não tem onde ligar o computador, ele mora no barraco, ele não tem internet, tem que usar o gato do vizinho, tem que pagar a internet, enfim. Sem contar que o ser humano como um todo, ele não tem uma motivação, nem todo mundo tem uma motivação pronta já, né? A gente precisa gerar essa motivação,
gerar um conhecimento prévio para depois a pessoa começar a pensar em profissionalização. A gente não nasce aprendendo isso, né? É nosso convívio com os pais, amigos. Eles precisam, essas pessoas que têm menos oportunidade, elas precisam do quê? De referências. Exato. E quem são as referências? Quem teve mais oportunidade. Nós somos uma referência hoje, né? Então, quanto mais a gente conseguir trazer as pessoas que não vivem em vulnerabilidade em contato com as que vivem em vulnerabilidade, então, eu não posso doar dinheiro, doa seu tempo, doa seu conhecimento, né? Vem entender o que você pode fazer para mudar a vida de uma família, de um jovem, de uma criança. Então, e é muito simples, viu? Eu posso garantir que são pequenas coisas. Nada mágico, nada assustador, nada mirabolante. São pequenas atitudes que mudam tudo. Por outro lado, também, eu acho que é importante a gente comentar que ainda existe muito preconceito com organizações sociais e acho que o passado condena, assim, acho que já foram dados muito motivos para isso, né? Eu não confio, eu não vou doar porque vocês vão roubar, não tem transparência. E aí eu acho que isso é outro ponto importante que a gente luta bastante aqui, e eu trago essa experiência aí da área de gestão para cá, que por isso que é preciso as organizações sociais terem cada vez mais esse foco na carreira mesmo, de ter uma carreira de gestão no terceiro setor, de se profissionalizar para administrar uma organização social, de ter tecnologia, né? Então, a gente estava até estudando outro dia que 12% das organizações sociais aí do terceiro setor, de fato, usam ferramentas de tecnologia para gestão, para transparência, para poder prestar conta mesmo, né, daquilo que faz, né, para ficar claro aquilo. Então, o software ajuda a gente a fazer isso, o software traz essa transparência, essa facilidade. Então, eu acho que isso também é algo que cada vez mais a gente tem que falar e tem que compartilhar para que a gente consiga trazer essa verdade e esse respeito mesmo, né? Porque eu acho que também com isso as organizações vão ter um espaço maior aí nessa área de investimento social do mundo corporativo e das pessoas físicas também. E enquanto você falava, a gente viaja aqui, né? Porque a hora que eu estava comentando do pessoal doar um pedacinho do tempo, a sopa, pro agasalho, mas assim, eu fico pensando que o quão ainda precisa se fazer, né? E o quanta coisa ainda carece de ajuda de ONGs, de pessoas de empresários que doam, né? Sem os empresários é difícil, né? Você fazer o trabalho. E ao mesmo tempo, assim, o Brasil, não só o Brasil, mas o Brasil, ele continentalmente, ele é gigante, né? Porém, você comentou da Avenida Paulista com Pirituba, a diferença que tem, né, entre uma coisa e outra. Imagina um país, né, a diferença do estado de São Paulo que a gente está, né, dos demais países do Nordeste, do Sul, né, e também fazendo um ponto importante que você comentou, né, que a gente falou do Rio Grande do Sul. Uma coisa que a gente percebeu, enquanto a televisão estava noticiando da catástrofe, as pessoas, nossa, vamos ajudar o Rio Grande do Sul, vamos fazer um Pix, vamos fazer não sei o quê. Aí depois teve até uma reportagem esses dias dizendo que, assim, caiu. Enquanto estava tendo a tragédia, eu assisti de uma ONG que cuidava dos cães. Enquanto estava tendo a tragédia, tinha 100 voluntários para ajudar a tratar os cães, a passear com os cães. A televisão parou de falar, caiu para 15, 12 voluntários. E aí os cachorros ficaram sem cuidados, ficaram sem passear, a alimentação não era feita da forma correta. Então, assim, eu não sei, eu não tenho dados para dizer se é o brasileiro, mas o ser humano, ele é muito assim, né? Só quando acontece o negócio que ele acaba, vamos ajudar. Isso teria que ser para sempre, né? Dia a dia.
espírito Isso, de... eu acho que é isso, né? Acho que é por isso que a gente tem que trazer sempre a consciência, né? Do que ajudar o outro, está ajudando você mesmo, né? E o que você está plantando com isso? Eu falo que quando eu comecei isso, eu pensava muito nas minhas filhas. Minhas filhas eram pequenas, eu ficava pensando, cara, eu não quero que minha filha seja assaltada na rua, eu não quero que ela não tenha eu tenha que viver com ela no hospital, porque as doenças, por conta da falta de higiene, dos lixos, enfim, sejam mais expostos. Então, eu acho que essa reflexão que a gente tem que fazer sempre, sabe? Por isso que eu falo que a gente tem que falar muito sobre a diferença de caridade e justiça social, sabe? De caridade e investimento social. Porque senão muita gente fala isso para mim, você trabalha na ONG, como você é boazinha. Não sou boazinha. Eu não sou. Longe disso, né? Não, eu não sou boazinha, eu tenho uma visão. Muito pelo contrário, não é ser boazinha. Eu sou estrategista, eu tenho uma visão boa de futuro. Eu quero criar uma sociedade melhor, não é para o outro só, é para nós. E o nós vem a gente em primeiro lugar ali, né? Vamos viver num lugar melhor. É óbvio que isso faz bem, que isso tem um propósito, que eu me conectei com isso. Mas é por aí que a gente tem que ir. E você está correto. Quando a mídia sai, né? Quando a desgraça sai da cena, né? Acho que é por isso o brasileiro ainda é muito conectado com essas sensacionalismo, né? Com notícias sensacionalistas. É por isso que a gente tem tantos programas, né, e tantas coisas circulando aí nas redes desse tema, porque as pessoas se conectam. Isso ainda impulsiona as pessoas a agirem. O que a gente tem que mostrar, e aí por isso que a importância da sociedade como um todo, da mídia, do mundo corporativo, que a desgraça, ela existe todo dia. Seja no cantinho lá do centro da cidade, de São Paulo, seja aqui em Pirituba, é que a gente não quer ver, né? Então, nem sempre a gente vê, mas quando a mídia entra nisso, quando a gente tem um espaço para falar, a gente consegue mostrar. E aí eu acho que as pessoas acabam se movendo, né? Dentro do mundo corporativo, até por uma exigência do mercado internacional, a palavra da vez é ESG, né? E a gente acredita que a gente está engatinhando ainda nesse conceito dentro do Brasil, mas que essa nova geração de lideranças, né, que pensa mais na inclusão, na diversidade, no meio ambiente, eu acredito que vai chegar, né? Talvez menos rápido do que a gente, mais lentamente do que a gente gostaria, mas vai chegar. E a gente tem levado bastante essa pauta quando a gente tem essa oportunidade do mundo corporativo, né? E infelizmente o S do ESG, ele é o mais difícil de ser implementado dentro das empresas, porque ele fala do social. E quando a gente fala do social, dentro do ESG, a gente fala de mitigar riscos. E nem sempre é claro para todo mundo que tipo de riscos eu, como empresa, como empresário, vou mitigar se eu tomar conta de uma comunidade, se eu gerar um emprego para o jovem, se eu trabalhar isso como inclusão e diversidade, sabendo que 85% das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, se eu não me engano, são pardas ou pretas, né? Então, como é que eu trabalho com isso? Então, é algo que eu acredito que com o tempo a gente vai conseguir evoluir e trazer, né, muito mais investimento social, que é o que a gente precisa, né, para corrigir tanta injustiça que a gente tem bem pertinho da gente em termos de pessoas que vivem em vulnerabilidade. E, Rosane, me fala um pouquinho, a gente falou da sua carreira, tal, me fala um pouquinho do PAC, qual que é o trabalho que o PAC realiza? Hoje você comentou, já tem 17 anos a ONG ou
Agora a gente já tem 20. A gente começou como voluntários, então se eu somar o Certo. tempo de voluntários, de grupo de voluntário, com o dia que a gente abriu nossa primeira casa mesmo, né, onde o serviço começou a funcionar, nós completamos esse ano 21 anos Já de saiu da existência. adolescência, já entrou na Já estamos maioridade. aí, literalmente, viu, Fabrício? Literalmente a gente está vivendo essa fase de adultos, assim, né? E como toda fase de quando a gente vira adulto, tem Mais problemas, mais mais responsabilidade, né? responsabilidade, mais coisas para resolver. O PAC hoje ele é uma organização bem conceituada aqui na região de Pirituba. Nós temos hoje 3 casas de acolhimento. Então, as casas de acolhimento são onde as crianças moram. São crianças que, por algum motivo, foram retiradas das suas famílias de origem, né? Estão, nesse momento, vivendo conosco. Então, segundo as leis atuais, cada casa pode acolher 15 crianças. Então, a gente trabalha com crianças de 0 a 18 anos, que moram com a gente enquanto a gente desenvolve esse vínculo familiar novamente, ou ela por meio de ordem judicial, fica disponibilizada para adoção. Aí a gente abriu outros serviços, que essa experiência nos trouxe, de vir trabalhar dentro das comunidades, dentro da favela. Então, o PAC tem outros serviços, ou de contraturno escolar, onde a criança fica enquanto ela não está na escola. Então, a gente tem uma casa, a gente acolhe 130 crianças no período de contraturno escolar, com o objetivo de manter essa criança num lugar seguro, sendo alimentada, se desenvolvendo com atividades socioeducativas e trabalhar o vínculo familiar, entender se essa família tem algum gap, para que a gente possa ajudá-la a desenvolver, para que essa criança nunca precise vir morar num abrigo. Então, esse é outro serviço que a gente está na outra região. E temos mais 2 casas com 3 puxadinhos, vamos dizer assim, que a gente foi ampliando, dentro das favelas de alta vulnerabilidade, também em Pirituba. Então, a gente está dentro da favela do Cantagalo, da Vila Zate, do Paquetá, da Barra do Jacaré, da Mirante, onde a gente assiste 1.200 famílias em alta vulnerabilidade. Quando eu falo que a gente assiste, a gente visita a casa dessas famílias, a gente conhece essas famílias e a gente cria projetos e programas para desenvolver um plano de desenvolvimento familiar, para que essa família, em curto, médio e muitas vezes em longo prazo, deixe de ser uma família vulnerável e caminhe com as próprias pernas. Então, a gente tem, dentro desse programa, oficinas socioeducativas para as crianças, na área de educação, tecnologia, reforço escolar, na parte de arte e cultura, que é o balé, danças urbanas, violão, levando essas crianças, né, na parte cultural para conhecer museus, Avenida Paulista, teatros, parques. Dando oportunidade para elas para uma coisa que talvez elas, naturalmente, elas não teriam, né? Talvez não teria. Não teria. Não teria. Muito bonito isso. Fabrício, que existe um muro na favela, e que um muro imaginário que a própria população daqui cria por medo, por achar que não é digno, por baixa autoestima. Então, quando a gente sai com um carro e leva uma criança na Paulista, na Zona Sul, na Berrine, que é onde a gente leva os nossos jovens terem uma experiência dentro de uma empresa, para saber o que é uma empresa, parece que a gente está levando ele para outro país. Eles nunca foram, né? Então, isso é muito disruptivo. Além das oficinas para as crianças, a gente tem a oficina para os jovens, né? De formação de jovem para o mercado de trabalho. Então, jovens de 15 a 24 anos. A gente tem oportunidade na área de tecnologia, de marketing digital, de formação administrativa, né? Onde a gente ensina o que é trabalhar no escritório, né?
o que é trabalhar, toda a parte comportamental também. E o nosso goal, a nossa meta é a empregabilidade. Não é só que ele termine o curso. Depois que ele termine o curso, a gente continua trabalhando com ele até que a gente consegue uma vaga de emprego, e uma vaga de emprego que, de fato, vai mudar a vida dele. Não desmerecendo uma vaga de emprego no mercado do bairro, no açougue, não desmerecendo, mas a gente quer uma outra oportunidade. Então, a gente leva esse jovem para trabalhar na Paulista, na Zona Sul, na Zona Norte, grandes empresas, e de cara, mesmo sendo um jovem aprendiz ou sendo um assistente, ele já aumenta em média de 60% a 70% a renda da família. Então, isso muda muito, né? Isso muda muito, sabendo que a média de renda per capita deles é de 250 a 350 reais antes de eles começarem a trabalhar. E a gente trabalha com as mulheres também, né? Porque 90% das nossas famílias são lideradas por mulheres. Então, essas famílias vulneráveis são mulheres, as lideranças, e a gente desenvolve também projetos de geração de renda para elas. Então, a gente tem oportunidade num projeto que a gente chama Aqui Tem Trampo, onde a gente faz um treinamento com elas para que elas voltem ou sejam inseridas pela primeira vez no mercado de trabalho, dando aula de tecnologia, de postura profissional, de conhecimentos gerais. A gente tem uma formação na área da beleza, para que elas possam trabalhar ou em salões, ou empreendendo dentro da casa delas mesmo, com corte, enfim, pintura, cabelo, toda a área da beleza. E nós temos aqui, que foi um projeto também que é muito importante e fundamental. Tem o esporte também, né, onde tem judô, tênis, taekwondo, futebol, e não por ensinar o esporte, mas para ser inclusivo, para trazer responsabilidade, para trazer trabalho em equipe, para trazer respeito e empoderamento também. Isso é maravilhoso e transformador. E nós criamos na pandemia o que a gente chama de PAC Zen, que é uma clínica social, onde a gente atende, em média, 300 pacientes por mês para cuidar da saúde mental. Porque nada disso também vai funcionar. Eu não vou conseguir colocar um jovem no mercado de trabalho se eu não cuidar da saúde mental dele, que sempre existiu, na pandemia ficou escancarada, e deu desespero na gente que estava aqui, porque era todo mundo com depressão, era todo mundo com crise de ansiedade, era todo mundo jovem se cortando, se mutilando, sem saber para onde ir, criança de 8 anos tentando suicídio. Isso foi uma coisa que eu fiquei... me marcou muito, eu falo, como uma criança de 8 anos pensa na morte, isso é algo inimaginável, assim, na minha cabeça, e eu me deparei com isso. O nível de desespero, talvez, né? Porque foi muita gente num barraco, sem comida, com violência doméstica, aumentando a drogadição, seja o alcoolismo, seja drogas, no momento do desespero. Enfim, foi um caos que eu acho que pouca gente consegue entender o que de fato foi essa realidade, sabe? E ainda né? É que hoje as pessoas conseguem sair de dentro do barraco, vender bala no semáforo, tomar conta de carro no restaurante. Isso dá uma amenizada, mas ainda é muito pouco, perto daquilo que a gente chama de uma vida digna, né? E é para isso que a gente trabalha aqui no PAC, para criar oportunidade, para que as pessoas tenham uma vida digna. Rosane, eu fiquei... Cada atividade que você falou que desenvolve aí, eu fazia assim, nossa, que legal! Bastante oportunidade para as crianças, para os jovens, né? Eu fiquei curioso com uma coisa. Vocês encontram resistência dos pais, por exemplo, pro jovem? Porque, assim, eu imagino que vocês... Acho que, não sei, você pode me responder isso, mas a maioria das crianças, vocês precisam ir atrás, ou não? Ou os pais, sabendo que já tem a ONG, que tem o PAC, eles vêm até vocês? Ou tem as duas coisas, né?
Você sabe, Fabrício, quando eu cheguei aqui na favela, existia um pouco disso, né? Como é que a gente vai ganhar a confiança desse pessoal? Porque quando você quando você vai interagir com qualquer pessoa, você vai entrar na vida dela, criar um plano de desenvolvimento, pode ser um profissional, né? A gente que é líder de equipe, imagino que você também já tem passado por isso, tem que dar feedback, montar um PDI para o seu colaborador. A gente aqui monta um PDI para a família, né? Que a gente chama de PDF. Eu preciso ter uma relação de confiança com ele, né? E tinha, na verdade, da minha própria equipe, quando a gente chegou aqui nesse espaço, tinha uma relação de medo. É um lugar violento, vamos fechar a porta, vamos trabalhar de porta fechada, vamos falar. Eu falei, não, gente, não vai dar certo. Então, eu abri um espaço aqui, que hoje é a nossa biblioteca, coloquei meu notebook lá, eu mesma, porque todo mundo estava com medo, e fiquei lá, aberta, no balcão. E as pessoas foram chegando, porque a biblioteca era um lugar colorido. E elas falavam assim, o que é isso aqui, moça? Eu falava, são livros, tal. Fui trazendo o pessoal para ler, pode entrar, pode pegar, né? E aí, quando elas se interessavam por um livro, elas falavam assim, eu queria ler. Eu falei, pode levar. Ela falava, mas eu não tenho documento. Eu falei, não, tudo bem, leva. Eu falei, mas eu não tenho que assinar nenhum papel? Eu falei, não, você se chama como? Eu me chamo Fabrício. Muito prazer, Fabrício, eu sou a Rosane, tá tudo bem, quando você terminar de ler o livro, você me traz de volta. Ela falou, mas assim, eu confio em você. E assim começou a nossa relação. Então, hoje, o PAC, ele tem uma relação muito e é uma comunidade, a gente trabalha em comunidades, Fabrício, que não tem nem campo de futebol de várzea. Quando a gente não está aqui, que na semana depois do Natal e Ano Novo a gente fecha uma semana, eu fico na minha casa pensando onde estão as pessoas, porque não tem para onde ir. Tem uma praça que a gente ajudou a montar, que a gente ajudou a virar uma praça de verdade, que hoje é um centro de convivência da comunidade, mas também foi uma coisa que a gente construiu. Então, a gente foi construindo uma relação de confiança, né? Então, hoje a gente não procura, as crianças vêm. Então, hoje a gente tem, no total aqui, que frequenta diariamente as nossas casas. Então, no contraturno escolar são 130 crianças e aqui nas comunidades são mais 305 crianças de 6 a 15 anos que vêm aqui todos os dias fazer uma oficina e comer um lanche, pelo menos. Hoje de manhã, quando eu cheguei aqui, está tendo uma reunião, então a professora de balé está doente. Então, hoje não teve aula de balé. E eu cheguei aqui 7h30. E a biblioteca já estava aberta. E tinha 2 crianças sentadas nos computadores que a gente deixa disponível, numa lan house que a gente tem aqui no espacinho. Elas estavam lá no computador, olhando o desenho, né? E era 8 horas. Ela falou, Rosane, não vai ter aula hoje de balé? Eu falei, poxa, a professora está doente. Ela já sabia que a professora estava doente, mas ela estava aqui. Eu falei, você está esperando alguém? Ela falou, não sei, não vai ter aula, né? Eu falei, não. Aí ela olhou para mim e falou assim, mas eu estava com fome. Então, na verdade, ela veio aqui tomar café. Então, assim, é um espaço necessário, assim, sabe? Que a gente precisa manter aberto e criar. Então, assim, as mães mandam as crianças, as mulheres nos procuram. E os jovens, eles já... Como a gente tem muito case de jovem que hoje está na universidade, comprou o carro... a gente está começando a ter referências aqui que não é mais do tráfico, que não é o menino do relógio dourado, da corrente, que não é ganhando dinheiro, ele está bem. Elas passam a ser positivas, né? Que era uma referência, né? Tipo assim, eu sou um jovem, eu quero dar uma vida melhor para minha mãe. O mocinho aqui do lado, que vende droga, conseguiu fazer isso. Eu não fico pensando que daqui 2 meses ele vai estar preso ou vai morrer. Ele vira uma referência. Então, a gente está conseguindo plantar outras referências positivas, então os jovens também vêm.
Quando eles não vêm, as mães trazem. Aí as mães trazem, os jovens, as mães trazem. Eu quero que meu filho prende ele aí, ensina ele a fazer alguma coisa. Então a gente é muito respeitado, porque é uma relação de confiança. Eu costumo dizer para minha equipe, que também é outra aprendizado aí do mundo corporativo, que a gente não está aqui para fazer favor para ninguém. Esse é o nosso trabalho, é um trabalho social. E se esse é o meu trabalho, essas famílias, essas crianças, essas mulheres são meus clientes. E se eles são meus clientes, eu preciso atendê-los como eu gostaria de ser atendido enquanto cliente. Então, a experiência dos nossos usuários aqui, elas são experiências de usuários / clientes. Né? Dá para trazer o conceito de UX e CX aqui Sim. facilmente, e é para isso que a gente trabalha. Então, eles se sentem muito acolhidos, assim, é um lugar de muito respeito. Eu acho bacana como você traça esses paralelos, né, entre a vida privada, né, as empresas, a experiência que provavelmente, né, a gente viveu elas, né, na gestão, com trazer o paralelo para a ONG, para o PAC, né? E eu acho Porque isso deveria muito... ser a mesma coisa. Sim, com certeza. Essa é a minha bandeira, assim, porque são empresas. Para eu manter o PAC aberto, né, mesmo que eu tenha dinheiro para investir, se eu não tiver o meu usuário, não adianta nada. Né? O que eu vou fazer se eu não tiver a criança que vem aqui, o jovem que vem estudar, a mulher que acredita em mim? Então, eles são meus usuários, são meus clientes. Né? E assim é no segundo setor também. Então, o segundo setor e o terceiro setor, eles precisam ser olhados de uma maneira igualitária. É assim que a gente vai trazer qualidade, a gente vai trazer respeito, formação, profissionais bem mais qualificados também, e tirar essa visão de que eu estou fazendo favor. E às vezes, quando chega um profissional novo aqui com outras, que veio de outras filosofias, ele chega um pouco com esse conceito, né? Nossa, chegou agora, veio na hora errada. Essas reclamações, estou fazendo um favor, não quer ir trabalhar, já liguei, enfim. E eu corto isso rapidinho. Porque eu falo, não, vamos mudar isso daí. Isso aí, essa pessoa que você está brava é seu cliente. Né? E aí eu já dou exemplo. Você compra em qual loja? Se você fosse atendido assim nessa loja, como é que você faria? Não voltaria mais. Isso mesmo. Então, o nosso usuário também não vai voltar mais, e eu preciso dele aqui. Eu não estou aqui para fazer favor. Eu preciso gerar o impacto que eu me proponho a fazer, eu preciso de uma comunidade mais autônoma e de uma vida mais digna para esse espaço. Então, é isso. Eu acho que a gente tem sempre que fazer isso mesmo. E dá para usar todos os conceitos do segundo setor no terceiro setor. Muito bonito. Eu percebo, inclusive, pessoal que está nos assistindo, né, tá vendo a mesma coisa que eu, o brilho nos olhos da Rosane. Então, assim, tudo que ela falou aqui sobre a carreira dela, sobre o PAC, tudo eu enxerguei brilho nos olhos. Então, quero te fazer uma pergunta, né? O que te inspira e te motiva a continuar trabalhando com causas sociais? Eu acho que é essa troca que eu tenho com eles, de eu poder me sentir uma pessoa melhor todas as vezes que eu me deparo com alguma situação. Então, eu aprendo muito com uma mulher aqui da comunidade que tem filho, que não tem onde deixar, que precisa trabalhar. Isso me inspira, né? Elas me inspiram, elas me mostram, cara, o ser humano é muito potente, o ser humano é muito criativo, o ser humano é muito resiliente, e eu preciso aprender com essa resiliência e uso isso no meu dia a dia. E eu acho que esse poder de inovar, eu sempre quis, eu acho que mesmo quando eu desenvolvia software, eu acho que está um pouco do meu DNA esse negócio de criar alguma coisa que vai ajudar alguém, que vai facilitar a vida de alguém. Isso me move também. Então, eu poder estar aqui no social e pensar que aquilo que eu
fazer um processo, vai melhorar a vida de alguém, vai facilitar a vida de alguém, é o que me move. Quando eu trabalhava, uma última história assim, bem rápida, quando eu trabalhava com tecnologia, uma das minhas funções, eu fui gerente de suporte. Eu era responsável pela área de atendimento e manutenção. E a gente tinha o hábito, a gente tinha na nossa metodologia, a gente classificava os chamados, né? Chamados que os clientes abriam, né? Do software. A gente, né, tinha uma lógica lá que falava que era de alta prioridade alta, baixa, média. Prioridade, baixa, e não sei porquê. Minha vida. Isso aí. Isso, era isso, né? Eu trabalhava com isso também. E aí, um desses, a minha equipe classificou um trem lá, um chamado como baixa prioridade. Foi o algoritmo que deu e o cliente ligou, falou, cara, isso é alta prioridade, lá. O analista olhou e falou, não é baixa mesmo. Beleza, passou um tempo. Eu fui chamada nesse cliente, pelo executivo desse cliente, e já fui pronta para... Peguei todos os chamados, o SLA, nível de atendimento, tal. Fui armada para reunião, que eu sabia que ele não tinha me chamado para tomar café, né? Nem para falar que eu era bonita. Então, eu fui lá, né, pronta, e aí era um senhor. Eu queria muito me lembrar o nome dele, mas eu não consigo me lembrar. Mas eu tenho a imagem dele muito na minha cabeça. Me chamou, e muito diferente do que eu imaginava, ele me atendeu com muita... placidez, muita suavidade. Oi, Rosane, muito prazer, senta, toma um café, como vai? Lá. Eu, cara, que estranho, né? Eu tava só esperando ele me dar o banho. Aí ele falou assim, olha, antes de falar do trabalho, eu queria te mostrar uma reportagem que me abalou muito essa semana. Eu, claro, pois não. Aí passou lá uma reportagem que tinha passado na TV, que eram de umas mães do Nordeste que estavam na fila de uma farmácia de medicamento de alto custo, desesperadas porque os filhos só podiam tomar um tipo de leite lá, e esse leite não tinha chego lá, e tinha criança que ia ser internada e que podia morrer porque era a única coisa que ela podia tomar. E aí, terminou a reportagem, o que você achou disso? Eu falei, não, é ruim, né? Porque tá todo mundo culpando a prefeitura lá. Aí ele falou assim, isso é péssimo, né? Não sei o quê, lá. Eu fiquei muito abalada com isso, coitada dessas mães, sei lá. E ele só me empoderando para a crítica, né? E no final ele falou assim, então, isso está acontecendo e a culpa é sua. Eu falei, minha? Ele falou, desse chamado aqui, ó. Esse chamado aqui, que vocês colocaram em baixa prioridade, ele está impedindo de eu mandar um avião, o transporte, levar, porque a empresa era responsável pelo leite, né, pelos latas de leite, e porque está dando uma diferença de centavos no frete do cálculo que você está fazendo, não consegui emitir a nota. Eu, depois dessa reportagem, tive que pagar o frete de um avião aqui, particular, resolvemos um problema, mas a culpa é sua. Eu queria saber como é que a gente resolve esse problema, porque se as crianças morrerem, a culpa é sua. E eu jamais esqueci essa lição. Então, poder olhar que o meu trabalho é importante, independente do que eu faço, que todo trabalho, seja uma simples atitude, gera um impacto, seja uma palavra, um software, um atendimento, um projeto, uma escutatória, gera impacto. Eu acho que é isso que me move, Fabrício. Eu acho que poder saber que aquilo que eu faço é útil e transforma a vida de alguém. Eu acho que é isso. Muito bonito. Gente, o papo tá sensacional, mas a gente já tá aqui há um tempinho. Eu queria agradecer a Rosane. Eu aprendi muito com ela hoje no nosso papo. Eu acredito que você que está nos assistindo ou que está nos ouvindo também tenha aprendido, que tenha inspirado, né, as pessoas, porque esse papo para mim foi totalmente inspirador.
Rosane, eu queria te agradecer, obrigado por você doar esse tempo aqui com a gente do podcast e obrigado pelos ensinamentos que você deixou aqui também para a gente. Eu que agradeço, Fabrício. Obrigado pela oportunidade de poder falar sobre esse tema, que é com certeza uma paixão aí minha, e poder a gente percebe. E poder levar essa troca, esse conhecimento aí, se espalhar para onde a gente passar. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Rosane, muito obrigado. E o espaço aqui é todo seu. Volte quando precisar, quando quiser, que a gente está aqui para poder trocar mais histórias, ouvir mais. Eu pelo menos gostei muito. Muito obrigada pelo convite, já para você vir conhecer a gente pessoalmente aqui em Pirituba. Vou sim. E fazer parte aqui trazer um pouquinho aí da sua experiência na formação dos nossos jovens e compartilhar comigo, tá bom? Com todo prazer, já fiquei morrendo de vontade já. Tá combinado, então. Obrigada. Obrigado, Rosane. Um abraço. Até mais, Fabrício. Se eu pudesse dar uma dica para quem está começando no terceiro setor, acho que seria principalmente encarar isso com muita responsabilidade, se informar profissionalmente, não cair nessa crença de que o terceiro setor é algo romântico e não é algo muito profissional. E precisa de bons profissionais, então montar uma equipe de bons profissionais, ter uma verba para investir em tecnologia, em recursos de tecnologia, para que você possa prestar conta daquilo que você faz, prestar conta para os seus patrocinadores, para os seus voluntários, que tenha uma gestão transparente, com valores, que daí aos poucos as portas vão se abrindo e o impacto acontece. E aí é só por meio de muita gestão e muita responsabilidade que a gente consegue gerar a transformação que precisa, seja só a ONG responsável por qualquer ação aí.